Vamos falar de saúde? As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. São infecções que atingem fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Pra vocês terem ideia, a doença pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Mas quando manifestado, os sintomas como é que a gente pode identificar se é hepatite? É exatamente sobre isso e sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, a doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Gente, vamos falar sobre as hepatites virais ou não, enfim, para a doutora Luciana Pacheco passar essas informações para a gente. Porque a gente conhecia apenas aquela hepatite quando a gente tinha, quando era garotão, adolescente e tal. Agora tem outros tipos de hepatites, quer dizer, sempre tiveram, né? Mas agora a gente está tendo mais acesso a essas doenças, infelizmente, né, doutora? Como fazer para poder identificar, entender e também tratar? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, as hepatites, elas têm várias causas, como você citou. As principais que podem causar doença mais grave e sintomas são as hepatites virais. Existem pelo menos 5 vírus que podem causar as hepatites virais. Aí você falou também por medicamentos, tem alguns medicamentos que atuam no fígado e podem dar um quadro semelhante aí de hepatite com aumento de alterações laboratoriais, as hepatites autoimunes também. Eu vou falar aqui principalmente sobre as hepatites virais, porque são as mais comuns. Então, a gente tem 5 hepatites pelo menos. Hepatite A, que é aquela que você falou aí, a gente tem quando garotão, criança. É hepatite que a transmissão maior é pelos alimentos contaminados. Então, alimentos contaminados, crustáceos principalmente, a água também contaminada com vírus, leva a esse quadro de hepatite. Agora houve uma notícia sobre um surto de hepatite A, causada pelo vírus A, em Curitiba, por transmissão sexual através do sexo anal. Então, porque a transmissão é fecal-oral, então se alimenta, as fezes eliminam o vírus, contaminam os alimentos, contaminam a água, e aí é assim que a gente normalmente se contamina, mas agora a gente já vê aí essa transmissão sexual. A hepatite B, a transmissão é principalmente sexual, pode ser também pelo sangue. A hepatite C, pelo sangue e os seus derivados, pelo compartilhamento de agulhas. E a hepatite D é uma hepatite que tem uma localização mais na região norte do país, está relacionada com a hepatite B. E a hepatite E, que é uma hepatite também, a transmissão é fecal-oral, alimentos e água contaminados, é menos comum no nosso meio. Então, a mais comum, A, B e C. A hepatite A, ela tem uma evolução aguda, então é muito rápido. Depois da pessoa se infectar, mais ou menos uns 7 a 10 dias, pode apresentar náusea, vômito, pode ter um pouco de febre, os olhos ficam amarelos, a urina fica amarela, a pele pode ficar amarela também. É uma hepatite que tem uma evolução aguda, não existe um tratamento específico, na maioria das vezes a pessoa se cura espontaneamente em alguns dias. A hepatite B e a hepatite C, que é aquelas que têm transmissão B, sexual, e a C, sangue, né? As duas podem ter essa transmissão por sangue também, elas têm uma evolução crônica. E aí, muitas vezes, elas podem ser assintomáticas, depois que a pessoa se contamina, pode ficar anos sem desenvolver a doença. E quando vem desenvolver a doença, então pode ser aí na meia-idade ou ainda adulto jovem, e aí também pode ter os olhos amarelos, pode ter náusea, vômito, pode ter urina amarela, pele amarela, e são 2 vírus que têm um potencial de transmissão, de causar cirrose e de causar câncer de fígado. Então, a gente precisa se preocupar com a prevenção.
A coisa boa é que tem prevenção. Ótimo. Então, eu vou responder a isso nas perguntas. Muito bem, perfeito. Que bom que tem aí a prevenção e também tem os cuidados que podem melhorar você aí, se Deus quiser. Vamos fazer o seguinte, vamos para as perguntas, como disse a doutora Luciana Pacheco. As pessoas querem participar desse bate-papo com a doutora Luciana. Olha, quem faz a primeira pergunta é a Camila Lima. Ela pergunta o seguinte, doutora Luciana, a hepatite não detectada pode resultar em outras doenças? Pode, Camila, como eu falei, a hepatite B e C, ele tem um potencial, os vírus podem ter esse potencial de causar doença grave, como câncer de fígado, como cirrose, né, num futuro aí. Então, é preciso que a gente faça, existem teste rápido, que são oferecidos gratuitamente, faz no Pan Salgadinho, faz no Hospital Escola Elvio Alto, e tem uma central de triagem, né, para fazer esse tipo de exame, teste HIV, teste hepatite B, teste hepatite C, e para então a pessoa saber se ela está infectada, qual aquele nível de infecção, ela pode então aí depois ser acompanhada para ver, porque é uma doença que as doenças podem desenvolver anticorpos e as pessoas se curarem espontaneamente, ou não, ou então ela vai evoluir aí cronicamente e pode ter esse final que eu falei, como câncer e como cirrose. Muito bem. Então é se cuidar, se tratar e procurar aí uma indicação, e a resposta do especialista, né, doutora? Vamos lá, vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Quem participa do Explica Pra Gente com a doutora Luciana Pacheco, falando sobre as hepatites virais. Deixa eu ver a segunda pergunta. Quem faz a segunda pergunta é a Maria José. Ela pergunta, doutora Luciana, quais são os tipos de hepatite? É uma doença crônica? Então, eu falei já na explicação inicial, né, Maria José? Existem esses tipos virais, existe a hepatite que pode ser causada por medicamento, alguns antibióticos, alguns anti-inflamatórios podem causar, e quando a gente suspende, o fígado volta ao normal, na maioria das vezes. E existem essas hepatites autoimunes, que aí o diagnóstico é mais complicado, é preciso um acompanhamento com um especialista. Normalmente elas não ficam crônicas quando, dependendo dos vírus, então a gente tem a hepatite A, não tem perfil de cronicidade, hepatite B e C sim, falando aqui dos principais do nosso meio. Então eles têm perfil de cronicidade com esse final que eu falei na resposta anterior, pode evoluir para câncer de fígado e para cirrose. E eu falei que o importante, que o bom se a gente tem um bom aí nessa história, é que existe prevenção. Então, existe prevenção com vacina para hepatite A, para hepatite B, para hepatite C não existe ainda uma vacina, mas existe um tratamento efetivo, com cura. Né? Então, a maioria das pessoas hoje que tem usado esse tratamento específico, eles têm evoluído para cura sem desenvolver essas complicações. Mas é preciso que a gente, de fato, independente de ter sintomas ou não, pode, porque como já foi falado, muitas vezes elas são silenciosas, a pessoa pode fazer o teste, se tiver um risco, teve uma relação sexual de risco, sem saber com quem era, pode fazer o teste depois de um tempo, para ver se adquiriu aquela doença, e então se procurar o tratamento. Dessas hepatites B e C, também podem evoluir para não virar crônica, né? Elas podem evoluir para cura, mas elas têm esse poder de cronicidade. E aí também, além da vacina, vacina para hepatite A tem, vacina para hepatite B tem. Então, além das vacinas, as orientações com relação ao uso de alimentos, então, cozinhar bem o alimento, preferir alimentos cozidos, principalmente nesse tempo com muita chuva, que a gente sabe que o nosso saneamento não é bom, as águas caem no mar, e aí alimentos crus, como ostras, não devem ser consumidos cru, né? Dá preferência a cozer bem os alimentos, cozinhar bem. Lavagem das mãos, uso da água filtrada, água mineral, que seja, e uso do preservativo nas relações sexuais. Hoje a gente não tem muita transmissão, quase nenhuma, dessa forma, dessas hepatites quando a gente faz transfusão de sangue. Antigamente tinha, mas hoje não. Os bancos de sangue hoje, eles têm equipamentos para fazer a dosagem dessas, verificar se aquele sangue que está sendo doado, ele contém os vírus dessas hepatites. Então, hoje praticamente a gente não tem, se for um banco de sangue qualificado, ele não é a forma maior de transmissão.
Muito bem, uma aula maravilhosa para a gente poder entender sobre tudo isso e cuidar bem da saúde e se prevenir. Doutora Luciana Pacheco, infectologista, mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente semana com muita saúde para todos nós e até a próxima. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa semana. Para todos nós, doutora, muito obrigado pela sua participação. Explica para a gente aqui, prestação de serviço pura para quem acompanha aqui o nosso fenômeno. Fique alerta, tá?